A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e a sua família. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo. E nesta oportunidade nós estamos estudando aí o primeiro trimestre de 2021, cujo tema geral é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, seja um inscrito, ative também os sininhos da notificação para que toda semana você possa receber os vídeos aí em primeira mão quando postamos aqui no nosso canal. Vamos aqui para a lição de número 5, cujo tema é Fruto do Espírito, o eu crucificado. O textuário nos diz: Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Verdade prática. O fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Louvado seja o Senhor. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 26. Vamos aqui para a introdução que nos diz: O fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e no lar, na convivência com os descrentes no trabalho e na sociedade. Por isso, devemos entender o conflito entre a carne e o espírito e a função do fruto do Espírito. Chegamos, meus irmãos, à lição de número 5. Uma lição de suma importância, onde nós vamos aprender acerca do fruto do Espírito. Sim, quando nós crucificamos a nossa carne, conforme disse Paulo, eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. A lição passada nós aprendemos acerca dos dons espirituais. Nós utilizamos os dons espirituais para evangelizar com poder e utilizamos o fruto do Espírito para um santo viver. Então, nesta oportunidade, vamos aprender muito acerca do fruto do Espírito. Esta palavra que se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, está no singular e não no plural, porque o fruto do Espírito é um só, que é o amor, mas que tem 9 gomos, ou 9 manifestações. Então, nós vamos aprender, meus irmãos, nesta lição, qual é a utilidade do fruto do Espírito, como nós cristãos devemos gerar este fruto para um santo viver diante da sociedade, diante dos incrédulos, dos não crentes, diante dos irmãos da igreja e até mesmo na nossa família. O fruto do Espírito é indispensável para o viver cristão. Da mesma forma, meus irmãos, como também os dons espirituais. Vamos aqui para o tópico de número 1, que nos diz: o fruto do Espírito na vida do crente. Número 1, definição. Qual é a definição, meus irmãos, aqui para o fruto do Espírito? Já que o apóstolo apresenta aí 9 modalidades, deste fruto. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Isso é a definição do fruto do Espírito. É um resultado que acontece naturalmente na vida do cristão. Quando nós se convertemos ao Senhor, quando nós nos convertemos ao Evangelho, agora, naturalmente, nós temos que gerar este fruto do Espírito.
Sim, meus irmãos. O dom espiritual é Deus quem dá. O cristão deve desejar e buscar os dons espirituais e Deus dá a cada um como quer. Mas o fruto do Espírito, meus irmãos, não é Deus que dá. Não espere receber isso de Deus. É nós que temos que gerar. Então, na caminhada cristã, nós temos que passar a andar em espírito e não na carne. Quando nós andamos no espírito, automaticamente nós estamos gerando este fruto, cuja fonte é Ele mesmo. Porque tanto os dons espirituais como o fruto do Espírito, a fonte é uma só, o Espírito Santo. Então é importante que o cristão passe a andar em espírito, para que ele possa gerar este fruto, que é o amor, né? E que tem 9 manifestações, onde nós vamos ver aí mais na frente desta lição. Então, meus irmãos, essa é a definição aí do fruto do Espírito na vida do crente. Número 2, o fruto no singular. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne com o fruto do Espírito, no singular, quando era de esperar frutos. Sim, meus irmãos. Quando nós lemos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nós, se não prestarmos atenção, vamos entender que é frutos, mas não é. É fruto, está no singular e não no plural. E o saudoso missionário Eurico Bergsten, ele traz uma analogia muito importante acerca deste único fruto. É como se fosse uma laranja ou uma mexerica que tem 9 gomos. Então, o fruto do Espírito é um só, o amor. Olha só o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Irmão Henrique, então explica melhor o que significa aí cada gomo desse fruto. O gozo é o amor desfrutando. A paz é o amor descansando. A longanimidade é o amor esperando. A benignidade é o amor curando. A bondade é o amor acariciando. A fé é o amor confiando. A mansidão é o amor reagindo. O domínio próprio é o amor se equilibrando. Então, isso é o significado de cada um do fruto do Espírito. E nós precisamos saber, meus irmãos, que nós devemos gerar este fruto do Espírito no nosso dia a dia para que nós venhamos ter uma boa harmonia, né? Um bom viver para com as pessoas, porque nós somos luz e estamos caminhando no meio de trevas. É como se você estivesse caminhando à meia-noite com uma tocha na mão. Você é aquela tocha caminhando à meia-noite. Então, nós cristãos devemos gerar sim o fruto do Espírito. Vamos aqui para o número 3. Andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. Então isso significa andar no Espírito. O Espírito aqui, meus irmãos, se refere ao nosso espírito humano. Está com a letra E maiúscula, porque quando o cristão se converte, o Espírito de Deus vem habitar no seu espírito humano. Então, o Espírito de Deus com o nosso espírito humano se torna um só.
E por isso aqui está com E maiúsculo. E agora nós devemos andar em espírito. E quando nós andamos em espírito, meus irmãos, significa que nós vamos ter agora os nossos impulsos carnais dominados pelo Espírito. O fruto do Espírito vai triunfar sobre as obras da carne. As obras da carne, que são 18, conforme Gálatas capítulo 5, elas são produzidas enquanto estamos no mundo. E agora nós estamos vindo para o Evangelho e temos que produzir o fruto do Espírito, porque senão a carne vai prevalecer na vida do cristão. O cristão que não produz o fruto do Espírito em sua vida vai sempre andar na carne e ele sempre vai desagradar ao Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, devemos andar em espírito para produzir, através desta fonte, este fruto. Sendo assim, nós vamos ser humildes, submissos e santos em toda a nossa maneira de viver. Vamos aqui para o tópico 2. A diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Número 1. Diferença. Meus irmãos, o amor é superior aos dons. É o caminho mais excelente, conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Então veja a diferença aí entre fruto do Espírito e dons espirituais. Os dons espirituais vão cessar. Eles só vão durar até a vinda do Senhor Jesus. Mas o fruto do Espírito, meus irmãos, ele não é passageiro. Ele é eterno. Porque o amor é eterno e o fruto do Espírito é o amor. Então veja a diferença. Os dons espirituais vão cessar, mas o fruto do Espírito vai continuar nas nossas vidas. Mas, irmão Henrique, quer dizer que o fruto do Espírito é melhor do que os dons espirituais? Não. Os dois são importantes em nossas vidas. Eu estou apenas falando a diferença. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor nada são. É verdade. Os dons espirituais, meus irmãos, sem o fruto do Espírito, não adianta nada. Porque você que tem dom espiritual, você vai usar somente para ganhar dinheiro. Você vai usar ele de qualquer jeito, de qualquer forma. Não importa se vai haver escândalo. Não. Você chega na igreja e quer apenas usar os dons espirituais. Os dons espirituais têm que ser usados com amor. Você tem que chegar na igreja e usar os dons com amor. Porque senão você vai sair batendo em todo mundo, na banda, nos obreiros, nas irmãs, e não está nem aí, só quer usar os dons espirituais. Mas nós temos que usar os dons espirituais com amor. Amém? O amor está acima de tudo. Número 2. Os dons na igreja. Os dons são comparados a um andaime numa construção, a igreja a um edifício. Meus irmãos, esta comparação, esta ilustração aqui, ela é muito importante. Veja, os dons espirituais aqui é comparado a um andaime e a igreja a um edifício. O andaime que fica fora da igreja e ali está o trabalhador ou o pedreiro consertando alguma coisa, fazendo ali algum acabamento na parede, ou o pintor pintando. Então, esse homem, essa pessoa que está em cima deste andaime, trabalhando na reforma desse edifício que é a igreja, é os dons espirituais. Porque os dons espirituais servem para isso, para dar modelo, forma, para dar direção à igreja, para edificar a igreja, para consolar ela e também para exortar. Exortar aqui no sentido de incentivar, amém? A igreja. Então essa é aí uma ilustração bem criativa, não é verdade? Você já imaginou um edifício do lado de fora, sem forma alguma,
sem reboco, sem pintura, quando não há andaime nem trabalhador nele, é um edifício muito feio, não é verdade? Mas os dons espirituais servem para isso, para dar modelo à igreja, para dar edificação a ela, forma. Vamos aqui para o tópico 3. O espírito se opõe à carne. Número 1. O legalismo. Há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no espírito. Sim, meus irmãos, há uma diferença muito grande entre andar na carne e andar no espírito. Quando você anda na carne, você está fazendo a sua própria vontade. Você está deixando a vontade do irmão de lado, a vontade do espírito de lado. Quando você anda na carne, você está desagradando a Deus. Sim, porque quem anda na carne desagrada a Deus. Quem anda na carne é amigo do mundo. E quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então há uma diferença muito grande. Devemos andar em espírito e não na carne. O apóstolo mostra que para ser legalista, o que é um legalista? É uma pessoa que é escrava da lei. É uma pessoa que vive sob a lei e não está debaixo da graça. Viver de acordo com a lei depende da carne, mas viver no espírito depende da graça de Deus. Então existem muitos legalistas hoje, e os legalistas estão vivendo na carne. Mas aqueles que vivem na graça dependem do espírito. Sim, meus irmãos, essa é a diferença. Não podemos ser legalistas e também formalistas. Não é verdade? É um equilíbrio que tem que ter na nossa vida. Não podemos ser escravos da lei, mas também não podemos achar que tudo é graça, que tudo posso, né? Que eu posso fazer qualquer coisa, que Deus me ama acima de tudo e que Ele não me julga. Tem que ter esse equilíbrio. Amém? E o número 2, a carne e o espírito. O que significa a carne, meus irmãos, quando a Bíblia fala não andeis na carne? A carne, ela significa o nosso corpo. O nosso corpo, o que ele quer? O nosso corpo quer se alimentar, quer pecar, quer descansar. O nosso corpo quer comer deliberadamente. E é pecado, a gula, não é verdade, é bebedice. O nosso corpo quer deitar o dia todo no sofá, na cama, ali assistindo um filme, uma série, na frente do celular. O nosso corpo quer pensar coisas ruins. Sim, o nosso corpo, ele só quer as coisas da terra, porque o nosso corpo veio da terra. Então a carne significa isso, o corpo, a fraqueza física, o ser humano, né, que somos nós, os desejos pecaminosos. Então todas as vezes que a Bíblia se refere à carne, se refere a isso, ao nosso corpo, ao nosso eu, aos nossos desejos, à nossa natureza pecaminosa. Porque a nossa natureza pecaminosa, meus irmãos, que nós herdamos de Adão, está inclinada para as coisas da carne, para a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. É isso que a nossa carne quer, pois nós, espiritualmente, não estamos assim em pé. Estamos inclinados para a terra, inclinados para o mundo, inclinados para o mal. E quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem e equilibra este homem. Porque o primeiro homem, Adão, era reto, era o perfeito. Ele não era inclinado nem para a direita e nem para a esquerda. Ele era reto. Mas quando ele pecou, a Bíblia diz que agora o homem nasce inclinado para o mal.
Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nossa vida para endireitar este homem. Sim, nós precisamos do Espírito Santo de Deus para trazer esse equilíbrio, porque senão a nossa carne vai querer sempre estar inclinada para o mal, para os desejos carnais, para a cobiça, para a mentira, para a prostituição. Então nós precisamos do Espírito Santo para endireitar este homem, para trazer equilíbrio a este homem, meus irmãos. Nós precisamos do Espírito Santo para produzir em nós o fruto do Espírito, porque senão o homem vai continuar inclinado, praticando as obras da carne. E as obras da carne são 18, né? Nós vamos ver aí mais na frente. Então, quando a Bíblia fala carne, a Bíblia se refere a isso. E quando a Bíblia fala espírito, ela se refere ao nosso espírito humano, porque o nosso espírito humano é uma fagulha de Deus em nós. Sim, é o único elemento em nós que pode manter o contato com Deus. É o nosso espírito humano. Número 3, os vícios. Meus irmãos, aqui o comentarista desta lição, né, o pastor Ezequiel Soares, fala de uma lista de 15 vícios, mas na verdade são 17. É claro, depende da tradução, né? E ele chama de obras da carnes. E essas obras da carnes, ou esses vícios, eles estão divididos em 3 categorias. Primeira categoria, o sexo ilícito, a prostituição, a impureza e lascívia. A Bíblia fala muito, né, acerca da prostituição, do adultério, da fornicação. E muitas pessoas não sabem a diferença entre prostituição, adultério e fornicação. Parece a mesma coisa, mas não é. Estão nesta mesma categoria de sexo lícito, mas cada um tem um significado diferente. O adultério é quando alguém casado pratica sexo fora do casamento. A fornicação é quando um solteiro pratica sexo antes do casamento. E a prostituição é quando alguém usa o seu corpo para vender o sexo. Então essa é a diferença entre prostituição, adultério e fornicação. Ambos fazem parte do sexo ilícito. Amém? Impureza sexual tem a ver com masturbação, com tudo aquilo que se refere ao sexo. A impureza sexual, lascívia. B, que fala acerca da segunda categoria, os pecados de ordem religiosa. Idolatria e feitiçaria. A idolatria, meus irmãos, as pessoas acham que é somente adorar uma imagem de escultura. E os evangélicos santarrões descem a lenha, né, nos católicos que adoram imagem de escultura. E eles estão errados mesmo, os católicos, de adorar imagem de escultura, porque ali é uma idolatria, são ídolos. E por trás de toda imagem de escultura existe um demônio. Então, na verdade, a pessoa está adorando a um demônio e não aquela imagem. E mesmo se ela estivesse adorando apenas aquela imagem, estava errado. Mas a idolatria, meus irmãos, é muita coisa. No grego original, quer dizer muita coisa. A riqueza é uma idolatria. Muitas pessoas que colocam a sua riqueza acima de tudo e de todos. Até mesmo o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, quando você coloca eles acima de Deus, é uma idolatria. A sua beleza, quando você coloca a sua beleza acima de tudo, é uma idolatria. A sua sabedoria, tem muitas pessoas que colocam a sua sabedoria em primeiro lugar, é uma idolatria. Então a idolatria quer dizer muitas coisas e é obra da carne. E letra C, pecados de ordem social, ou seja, o nosso convívio com a sociedade, com as pessoas, tanto do nosso lar, primeiramente, quanto da nossa família,
né, da nossa parentela, quanto da igreja, quanto das pessoas no trabalho, na rua, no bairro, a sociedade. Então, existem pecados que nós cometemos de ordem social, inimizades. As pessoas não conseguem ter amigos, vivem de picuinha, de fofoca, de mexerico, né? E provoca inimizades, porfias, emulações, iras, né? A pessoa vive irada, vive com raiva, parece que não tem o Espírito Santo habitando nele. Pelejas, né? Dissensões, heresias, até mesmo no meio evangélico, pessoas que são heréticas, porque às vezes você pode interpretar um texto mal, tudo bem, mas a heresia é inaceitável. Ela distorce completamente o texto. Ou qualquer coisa, até mesmo politicamente. Cristãos que defendem o comunismo, o PT. Isso é uma heresia muito grande. Invejas. Você não pode ter inveja. Porque isso, meus irmãos, são pecados de ordem social. O seu irmão adquirir um bem, se você não tem condições, não vá comprar só para querer aparecer, sendo que você não tem condições. Não tenha inveja do sucesso do seu irmão, das coisas que ele vem adquirindo. Homicídio. E o homicídio aqui não se refere apenas à morte física, quando alguém mata uma pessoa. Até porque existem cristãos, infelizmente, que cometem literalmente o homicídio. Cristãos que matam fisicamente a pessoa. Bebedice e glutonarias. Ou seja, você bebe demais. A bebedice aqui não é cerveja e nem vinho. A bebedice aqui pode ser, mas é quando você bebe demais alguma coisa, né? Ao extremo. A glutonaria é quando a pessoa ela come muito, na verdade, acima do que ela pode suportar, só porque a comida é boa, alguma coisa, né? Então, tudo isso, meus irmãos, são obras da carne, mas nós cristãos devemos ter esse equilíbrio em nossa vida e devemos produzir o fruto do Espírito. Amém? Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha e também de se inscrever em nosso canal. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.